Olha, hoje nós vamos reservar o programa e vamos estar respondendo as perguntas que ficaram pendentes a semana passada, terça-feira, com a doutora Angelita, sobre a aposentadoria por invalidez. É o tema do programa de hoje. Nós vamos estar conversando, respondendo as perguntas que ficaram aí pendentes. 11 horas mais 37 minutos, estamos com o programa Abordagem Regional hoje. Como eu prometi para vocês, vamos dar uma atenção especial à aposentadoria por invalidez. Com a gente aqui, a doutora Angelita, já presente, e hoje nós vamos intercalar o programa. Temos aí algumas matérias, mas durante o programa todo nós teremos a participação da doutora Angelita. E como o apresentador gosta, surge alguma dúvida, já aproveita e pergunta para a doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Bom, a semana passada, terça-feira, eu até brinquei com a doutora que a gente faz uma pergunta fora do assunto, mas é só para também trazer aí as maiores informações a todos os nossos telespectadores. Quero agradecer a ampla audiência que o programa está alcançando também pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho. A doutora acabou de me informar, muitas pessoas da cidade de Rio Claro estão acompanhando. Até fiquei surpreso com a quantidade de telespectadores na cidade de Rio Claro. Eu não sei se é só pela internet. Então, para você que é de Rio Claro, que está nos acompanhando pelo nosso blog, paulotvmix.blogspot.com, pode fazer aí os seus comentários, fazer a sua pergunta, que o Brandão e o Caio me auxiliam, vão também trazer as perguntas para a doutora. Bílio Cortez, bom dia, Bílio, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia a todos os telespectadores da TV Mix. Doutora, eu estou com a semana passada porque nós tínhamos combinado uma vez por semana, né? Sim. Como houve aí um grande número de perguntas que foram feitas pelos nossos telespectadores e não foram possíveis serem respondidas, a doutora gentilmente aceitou o nosso convite e está retornando nesta quinta-feira para a gente esclarecer os nossos telespectadores. Vou até sem perder assim um tempo desnecessário. A Bílio Cortez já tem uma pergunta, Bílio, vamos já fazendo e as pessoas vão interagindo com a gente. Eu só peço perdão porque eu tenho que também trazer aí alguns recados e também algumas matérias jornalísticas que está preparado. O pessoal está acabando uma edição e a gente vai repercutir no programa também. Pois não, Bílio Cortez? Eu tenho algumas outras perguntas. Outras? Mas essa que não é da área? É da área, bom. mas ficaram da semana passada que ficaram. Que semana passada? De terça-feira. De terça-feira. Pegou meu defeito agora? De terça-feira que ficaram. Pois não. Silvana de Leme. Ela teve fratura no pé, fez 2 cirurgias e não melhora de jeito nenhum. E ela está recebendo já um auxílio. E ela quer saber se existe possibilidade de receber aposentadoria ou algum auxílio permanente. Bom, se ela está afastada pelo INSS, ela está recebendo o auxílio doença. É aquilo que eu disse mesmo na terça-feira. Precisa perguntar para o médico dela se essa incapacidade dela vai ser permanente. Se ela for total, vai ser transformado esse benefício de auxílio doença em uma aposentadoria por invalidez. Agora, se for somente parcial, ela pode estar requerendo um auxílio acidente, pela diminuição da capacidade laborativa dela. Na verdade, é o médico dela que vai ter que estar dando esse diagnóstico e aí ela passa pela perícia do INSS que vai fazer a avaliação. Bílio, você só repete, por favor, o nome da telespectadora, por favor? Silvana. Silvana da cidade de Leme. Olha, eu vou até fazer aqui uma participação, doutora, nessa questão, porque pelo nome agora eu me recordo de quem seja até a pessoa. A Silvana é uma telespectadora assídua aqui do programa da TV Mix Regional e ela sofreu aí um acidente, né? Ela ficou praticamente quase ou um pouco mais de 2 anos para conseguir uma cirurgia no pé. E isso só conseguiu também graças aí a alguns amigos e colaboradores também que precisamos entrar e impetrar uma ação judicial para conseguir o que ela tinha de direito, que era uma cirurgia pelo SUS, que é Serviço Único de Saúde. Quando a gente fala Serviço Único de Saúde, é único. Se é único, tem que ser atendido o paciente. E não tinha, porque em Leme não tinha um médico especialista, ou quando tinha um médico especialista não tinha as condições, enfim, foram se passando aí 2 anos e ela conseguiu essa cirurgia na cidade de Limeira, né? Graças, como eu disse, aí uma ação judicial.
Fez a cirurgia, mas em virtude do longo período que ela não fez a cirurgia, houve aí um comprometimento, né? E ela trabalha com faxina e acabou sendo prejudicada. Então eu creio, né, dentro da área de atuação dela, deva ser aí dificultoso o trabalho. Então, nesse caso, se constatar pela função que ela exerce, não estar apta ao trabalho, pode ser que ela consiga. Exatamente, se for constatado que essa incapacidade dela é permanente e é uma incapacidade para as atividades habituais dela, ela consegue sim a aposentadoria por invalidez. Segundo a Previdência, os setores em que mais ocorrem acidentes são os serviços seguidos pelo comércio e reparação de veículos automotores, saúde, serviços sociais e construção civil. Nos acidentes, os membros superiores do corpo são os mais afetados através de lesões em mão, em punhos, que totalizam 35% dos casos. As vítimas são do sexo masculino em 70% dos casos, com idades entre 25 e 29 anos, quer dizer, são bem novos, no caso de acidente de trabalho. E a lei brasileira estabelece que os empregadores devem ser responsabilizados em ações judiciais e indenizar as vítimas por danos morais e materiais, como gastos com internação hospitalar. O Ministério Público do Trabalho também pode multar as empresas que forem flagradas colocando seus funcionários em risco, sem a devida proteção ou planejamento. Aí a pergunta vem, quer dizer, estamos usando uma faixa etária de 25 a 29 anos. A Previdência sempre fala, o que quebra um país é as pessoas novas precocemente sendo aposentadas. No caso do cidadão que quebrou, cortou o punho, ficou sem um membro superior, já se enquadraria nessa aposentadoria por invalidez. E aí o governo culpa os aposentados por causa da aposentadoria que quebra a Previdência. Como é que fica essa situação? E no caso dessas pessoas que não têm a carteira assinada, eles ficam desprovidos de qualquer auxílio ou não? Não, então, o que acontece de fato, Paulo, é que tem aí vários lados para ser analisado, tá? A empresa realmente é responsável pelo trabalho elaborado pelo seu funcionário, pelo fornecimento dos EPIs e pela fiscalização. Agora, o INSS também é responsável por fiscalizar essas empresas se estão sendo cumpridas as obrigações dela. O que ocorre, na maioria das vezes, é que quando tem uma perícia judicial ou uma perícia realizada para ser feito um laudo para diagnóstico dessa insalubridade, as empresas maquiam o ambiente de trabalho. Naquele dia que vai ser feito o laudo, tudo ocorre perfeito, os EPIs são dados EPIs novos, e aí naquele momento se tem uma fiscalização. Depois daquilo já não tem mais, não há fornecimento dos EPIs, fora que o que a gente precisa avaliar é que os EPIs em si, eles não neutralizam totalmente os agentes expostos pelo funcionário. Então, tem várias coisas para ser avaliada, tá? É uma questão bem ampla. A empresa paga um seguro de acidente de trabalho, que é o SAT, para o INSS. Então, quer dizer, o INSS precisa fiscalizar isso, ser mais atento a isso, para ele não ser depois responsável por estar pagando esse benefício. O Bisaia trouxe para a gente a semana passada, ou foi terça-feira, Bisaia, que você trouxe? Semana passada, viu, Caio, que ele trouxe uma abertura, um chamamento aí do programa Direito com Angelita Lemes. É um programa novo que nós vamos estrear aqui na TV Mix Regional. A gente já está em fase de preparação. E a doutora e também o Bisaia, que é da produção, buscando parceiros. Então, para você empreendedor, você empresário de toda a nossa região, que quer vincular a sua marca a um produto, a um programa de qualidade, entre em contato aqui com a emissora 3562-3756, pode mandar por e-mail também, abordagemregional@mixregional.com.br, ou pela rede social você encontra a doutora também, porque para que o programa tenha aí a sua veiculação é importante. Você achou para mim? Coloca um trechinho, enquanto o Toninho está na linha já, deixa eu falar com o Toninho, coloca aí para mim, o Caio, faz favor.
Ô, doutora, se algum empresário quiser associar a marca ao produto, a senhora não fica triste? Bem-vindo. Bom, além do contato aqui pela nossa emissora, como é que faz para falar direto com a doutora? Pode estar entrando em contato comigo através do e-mail direitocomangelita@gmail.com. Olha, tá aí o contato para você então. Você que é empresário e quer associar a sua marca a um produto de qualidade, tenho certeza que você vai vender muito mais. Por quê? Porque o programa é um programa que vai ter uma audiência fantástica. A gente está vendo isso pela quantidade de pessoas, né, doutora, que está procurando, interagindo e participando. Então é importante aí você vincular a sua marca a um produto que vai enaltecer ainda mais o seu trabalho. Billy Cortez tem agora para a doutora Angelita mais uma pergunta para que a gente responda pelo menos as que vieram na semana, terça-feira, todas as perguntas. Por favor, Billy. Então, ela pergunta o seguinte: estou afastada há 2 anos... Ela quem, Billy? Não tem nome? Não tem nome. Ah. Estou afastada há 2 anos e agora o perito me disse que eu vou aposentar. Eu tenho direito a receber os atrasados? Bom, está afastada há 2 anos e agora passou pela perícia e vai se aposentar. Você vai adquirir o direito à aposentadoria a partir da data que o perito te disse que você poderia se aposentar. Antes disso, você tinha direito ao auxílio-doença. Então, não há que se falar em atrasado, porque nós não podemos receber do INSS 2 benefícios ao mesmo tempo. Se antes você tinha direito ao auxílio-doença, você recebeu por ele. Essa aposentadoria por invalidez não pode ser retroativa a esse período do auxílio-doença. Então, você não tem direito a atrasado. Você vai receber da agora em diante. É, porque na verdade não conta a aposentadoria nesse período, não é isso? Exatamente, ela recebia o auxílio-doença. Mesmo que essa incapacidade já existia e por isso ela recebia o auxílio-doença, a incapacidade total foi diagnosticada pela perícia só agora. Então, a partir de agora, foi concedido a aposentadoria por invalidez. Então, não retroage no período de auxílio-doença. Bem, 12h mais 13 minutos, estamos conversando com a doutora Angelita. Eu gostei, Bisaia, parabéns aí, viu? O Bisaia que fez a abertura do programa, como é que é? Foi o Zago? Coloca de novo aí. O programa Direito com a Angelita Lema. Mas por que você está mostrando? Estou mostrando porque nós estamos hoje utilizando aqui um espaço do programa Abordagem Regional. Já nos comprometemos com a doutora. Toda terça-feira ela estará respondendo as perguntas. E nós percebemos, através dos nossos telespectadores, que a procura por informação é muito grande. Então vamos criar, né, juntamente aí com a doutora, o Bisaia, o pessoal aí de Palmeiras, TV Superativo. Quem quer o Zago? Vai falando, não. O Jonatas, vários amigos, estamos aí preocupados em trazer aí informação aos nossos telespectadores, porque dentro do programa Abordagem nós temos também o foco das notícias regionais, e a doutora vai semanalmente, um programa de meia hora, responder todas as perguntas. Aí vai ficar muito fácil, você já pode inclusive mandando as suas sugestões de pauta, e o mais importante para você empreendedor, para você empresário que quer associar a sua marca, olha que bacana. Direito com Angelita Lemes é um programa de TV com uma proposta diferente. Semanalmente, a apresentadora Angelita recebe profissionais do direito e de outras áreas para discutir diversos assuntos com o objetivo de informar a população sobre seus principais direitos e como garanti-los. E não para por aí. Saúde, beleza, esporte e lazer também são mostrados de uma maneira diferente e bem descontraída. O programa Direito com Angelita Lemes é exibido todos os sábados a partir das 19h30, com reprise aos domingos pela TV Mix. Aproximadamente 30 cidades da região recebem o sinal da emissora, o que corresponde a mais de 2 milhões de telespectadores. Seja nosso parceiro, divulgue sua marca conosco. Sua marca será divulgada 8 vezes durante o mês, ou seja, 2 programas por semana. Direito com Angelita Lemes, porque estar de bem com a vida é seu direito. Tá aí, uma oportunidade interessante, inclusive, para você empreendedor. O Billy Cortez diz que tem uma pergunta que tem que fazer hoje, Billy Cortez. Olha, a pergunta é a seguinte: é o Júnior de Pirassununga que está fazendo essa pergunta, e para uma amiga dele, inclusive. Ela entrou numa empresa de telemarketing, não tinha nada na audição, fez aquele exame
de admissão, né? Fez a audiometria, não tinha nada. Depois de 5 meses, ela perdeu a audição. E aí, ela foi mandada embora, porque ela não tinha mais audição. Então, ele pergunta o seguinte, ela tem o direito a ser mandada embora? Porque o médico, inclusive, no exame demissional, ele disse que ela estava apta. Então, ele pergunta se o que fizeram é de direito ou não. Bom, ninguém tem direito a ser mandado embora. Tem que acontecer algo mesmo grave para poder ser dispensado, ou mesmo que dispensa aí sem justa causa, precisa estar pagando todos os direitos trabalhistas, as verbas rescisórias e tudo mais que o empregado tiver direito. O que acontece aí, e aí o que eu indico, na verdade, é a procura de um profissional especializado, porque precisa ser analisado vários documentos, precisa verificar esse exame admissional se foi feito correto, esse exame demissional se foi feito correto, como foi feito essa análise do diagnóstico de que ela não pode mais ouvir, que ela veio ter esse problema depois de 5 meses. Será que 5 meses é suficiente para se perder uma audição? Num trabalho de telemarketing, talvez nós não precisaríamos aí de um tempo maior, essa questão da perda de audição não seria em razão de outro motivo? Então o profissional vai ter que avaliar tudo isso e você vai passar pelo seu médico, o profissional da sua confiança, para dar o diagnóstico da doença e você vai levar para um advogado analisar. Então a questão aí é bem ampla para eu poder estar te afirmando dessa forma. O que acontece é o seguinte, se for diagnosticado que você realmente perdeu a audição na empresa, aí você tem todos os direitos garantidos, inclusive indenização pela perda dessa audição. Doutora, tem uma pergunta que veio por e-mail, do Paulo de Rio Claro, e a pergunta é, se eu me aposentar por invalidez, vou receber o mesmo valor que ganho de auxílio-doença? Então, Paulo, não. O auxílio-doença, no auxílio-doença você recebe 91% do valor do benefício. Na aposentadoria por invalidez você vai receber o 100% do valor do benefício. Como que é feito o cálculo desse valor do benefício? Desde julho de 94 é pego todas as contribuições, de todas as contribuições que você verteu para a Previdência de julho de 94 até hoje, é pego as 20 menores contribuições, então a gente pega essas 20 menores, joga fora, as 80 maiores que sobraram, nós fazemos uma média salarial e essa média salarial é o valor do salário de benefício. Então o auxílio-doença é 91% dessa média, a aposentadoria por invalidez é 100% dessa média. Doutor, e quando a média, né, acaba não atingindo o valor do salário mínimo, tem que ser o mínimo? Tem que ser o mínimo. Aí vai pelo mínimo e não pelo percentual. Exatamente. No auxílio, mesma coisa ou não? No auxílio já... Todos a mesma coisa. Essa média, esse valor de benefício, é o início do cálculo de todo tipo de benefício previdenciário. Aí, se tratar, por exemplo, de uma aposentadoria por tempo de contribuição, a partir desse momento, a partir dessa média salarial, começa-se um novo cálculo. Na aposentadoria por invalidez, no auxílio-doença, na aposentadoria por idade, para aí. Chega nos 80% maiores, conclui-se a média e para por aí. Meio-dia, 27 minutos. Bili Cortez está com uma pergunta importante aí para a doutora. Pois não, Bili? A dona Jandira de Pirassununga, ela tem 69 anos. E ela tem problemas assim de saúde, inclusive pressão alta e diabetes. E outros problemas também. E ela não consegue se aposentar porque eles alegam que o marido já é aposentado. Bom, pode ser isso? Não, então. Provavelmente ela nunca contribuiu, é isso, Bili? Ela nunca contribuiu para a Previdência Social? Não, ela nunca contribuiu. Tá. É o que eu já disse na terça-feira. Quem nunca contribuiu não tem direito a benefício previdenciário. O que ela teria direito é um benefício assistencial chamado benefício de prestação continuada e que todo mundo conhece esse benefício por LOAS. É isso que ela tem direito. Para ter direito a esse benefício, ela tem que ter a idade de 65 anos ou estar incapacitada. E aí tem um outro requisito que é a renda per capita. E é por isso que o INSS diz que ela não consegue recebê-lo porque o marido já é aposentado. A renda per capita hoje é de 1/4 do salário mínimo. Então, se o marido dela recebe aí um salário mínimo,
e mora ela e o marido na residência, de cara já é meio salário mínimo a renda per capita e não mais um quarto. É por isso que eles dizem que não tem direito. Agora, se ela procurar um advogado e entrar judicialmente com essa ação, já existe decisões nos tribunais que modificam, que altera aí essa renda per capita. Então, o marido recebendo um salário mínimo, ela chega a conseguir também a receber esse benefício. Ela não contribui agora, mas o médico, ela já pagou 6 anos de contribuição. E o médico afastou a dona Natalina do trabalho, que ela era faxineira, ela tem 50 anos. E ela quer saber se pode pedir aposentadoria. Bom, se ela está afastada hoje do trabalho por motivo de incapacidade, ela precisa, então, perguntar para o médico dela se essa incapacidade é por tempo indeterminado. Se for por tempo indeterminado, ela pode fazer esse requerimento de transformação do auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. Pergunta pelas redes sociais, doutora. Por quanto tempo uma pessoa pode receber o LOAS e se ela pode receber a aposentadoria definitiva? O LOAS, enquanto permanecer aí os requisitos para a concessão do LOAS, enquanto permanecer a incapacidade, se for o caso da incapacidade, ou enquanto permanecer aí essa condição de miserabilidade de renda per capita até um quarto do salário mínimo. Se ela não tem mais essa necessidade, o LOAS vai ser suspendido. Ela pode também verificar, muitas pessoas têm a incapacidade antes da idade de se aposentar, mas tinha lá 15 anos de contribuição. Aí, de repente, não tinha mais a qualidade de segurado, ficou doente e teve que pegar esse benefício de prestação continuada para poder manter ali sua subsistência. Mas quando ela completa a idade, ela já tem o tempo contribuído, mais o requisito de idade, ela pode deixar de receber o LOAS para passar a receber a aposentadoria definitiva por idade. Agora, ela não cumula, ela não recebe o LOAS, mas a aposentadoria. E o importante de se frisar, Paulo Carvalho, é que esse benefício de prestação continuada, esse LOAS que todo mundo fala, não gera pensão por morte. Viu? Então, talvez é importante a pessoa verificar, mesmo que ela está recebendo o benefício de prestação continuada, se ela pode requerer um benefício perante a Previdência da aposentadoria por idade, porque aí esse benefício de aposentadoria por idade, ele se transforma numa pensão por morte. Bom, é importante então a gente frisar, deixa eu só entender, vou fazer o papel agora do telespectador. O cidadão, ele trabalhou, contribuiu, está recebendo o LOAS e acaba não fazendo aí a sua aposentadoria por definitiva. E acaba vindo a óbito. A mulher acaba não recebendo nada, porque ele não se aposentou. Ela não vai ter o direito à pensão do aposentado, é isso? Exatamente. Ele não gera uma pensão por morte, porque realmente é um benefício assim, para auxiliar na subsistência. E veja bem, é um benefício que depende do requisito renda per capita. Isso quer dizer que é um benefício para pessoas que se encontram em condições de miserabilidade. Entendeu? Então, é voltado só para aquela pessoa. Agora, se ela tiver requisitos para requerer o benefício, ela tem que buscar isso para poder deixar a pensão por morte. E tem mais, a aposentadoria ela tem direito ao 13º, o benefício de prestação continuada não. Então, realmente precisa verificar que talvez ela tenha direito a um benefício melhor. Bom, a questão eu entendi, mas eu estou agora no papel daquela senhorinha, né, que viveu aí anos com o marido, não tinha contribuição, porque ainda daquela época que o marido trabalhava, sustentava a casa, e ficou durante um período o marido sem poder trabalhar, recebendo LOAS. Veio a óbito, quer dizer, não entrou, não tem direito à pensão. Após a morte, a senhorinha, auxiliado por alguém ou por um advogado, ela conseguiria impetrar esse pedido e conseguir uma pensão mesmo ele já tendo o direito? Olha, deu tempo, só que em vida ele não foi atrás, ou não existe mais esse recurso? Existe sim algumas possibilidades que são teses, isso não está expresso em lei dessa forma, então são teses de advogado. Existe até a possibilidade da gente fazer um pedido de aposentadoria pós-morte, mas é uma tese, e é por isso que é muito importante você procurar um especialista em direito previdenciário, porque ele vai saber destas teses para poder buscar o seu direito perante a justiça. O meu pai recebe aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo.
mas ele não anda, não come sozinho, fala muito mal, precisa estar sempre com uma pessoa do lado. Ouvi dizer que ele tem direito a um aumento no valor da aposentadoria. É verdade? Sim, ele pode requerer um acréscimo de 25%, porque ele depende de alguém para estar auxiliando ele nas atividades diárias. Então, ele pode requerer esse aumento perante a Previdência Social. O valor é 25% do salário que ele recebe como benefício. Recebo aposentadoria por invalidez há 3 anos. Hoje eu tenho 67 anos de idade e já contribuí por 20 anos. Não quero mais ficar passando por perícia. Posso fazer alguma coisa para mudar isso? Olha, Paulo Carvalho, a questão que a gente acabou de discutir a respeito dela estar recebendo aí um auxílio, um benefício previdenciário, mas buscar aí um benefício melhor. Ela completou a idade agora, então ela precisa continuar passando por perícias periódicas para ser avaliado para o INSS e verificar se continua recebendo auxílio-doença. Não é mais necessário. Se ela tem os 15 anos de contribuição e completou o requisito idade, ela pode solicitar, então, a aposentadoria por idade e, de forma definitiva, ficar recebendo esse benefício sem ter que estar periodicamente indo até a Previdência Social. Meio-dia, 42 minutos. Billy Cortez, mais uma pergunta. Vamos acelerando, né, para que a gente possa responder aí todas as perguntas na tarde de hoje. E a semana que vem a doutora volta, mas é um outro tema para ser discutido aqui também. Pois não, Billy? Perfeito. A pergunta é a seguinte: se eu me aposentar por invalidez exercendo a profissão de motorista, eu poderei voltar a trabalhar exercendo outra função? Não. A aposentadoria por invalidez, ela ocorre quando você está incapacitado totalmente para as atividades habituais e por tempo indeterminado. Se você, em algum momento, voltar a ter algum tipo de habilidade, alguma capacidade para o trabalho, você deixa de estar, então, incapaz totalmente. E aí, você voltando ao mercado de trabalho, você perde o direito à aposentadoria por invalidez. Doutor, uma pessoa que aposentou definitivamente, ela é aposentada, ela pode ter um outro trabalho, inclusive ser registrado e tudo mais. A pessoa se aposentou por invalidez, ela não pode trabalhar, senão ela perde o benefício. Ela aposentou por invalidez, chegou o período da idade, ela pode trocar a aposentadoria por invalidez por uma aposentadoria definitiva e depois, se surgir um outro tipo de serviço, ela também ter o laboro dela ou não? Exatamente, ela pode fazer isso. O teu raciocínio está lógico. Ela está ali aposentada por invalidez, que não é uma aposentadoria definitiva, e aí ela adquire o direito da aposentadoria por idade. Então ela vai, pede a transformação desse benefício, fala que não quer mais ser aposentado por invalidez, quer ser aposentado por idade. E aí, embora esteja aposentado por idade, ela descobre aí uma nova habilidade para retornar ao mercado de trabalho, ela pode estar fazendo isso e pode estar voltando ao mercado de trabalho. Com detalhe, Paulo, ela volta ao mercado de trabalho e ela volta a verter contribuições para a Previdência Social. Billy Cortez, mais perguntas para a doutora Angelita, Billy Cortez. Sim, tem a pergunta de Leme do senhor Josimar, perdão. Ele sofreu um acidente em fevereiro de 2012. E 2 anos depois, ele conseguiu o seguro, né? Mas ele pagou de 18 a 20 anos, ele contribuiu. Então ele pergunta se tem direito à aposentadoria, apesar de ter 46 anos. Porque há pouco tempo também ele sofreu uma amputação, devido às sequelas que ficou desse acidente que ele sofreu em 2012. Bom, o seu Josimar, né, Billy? O seu Josimar, ele precisa verificar se ele tem a qualidade de segurado da Previdência Social. Então ele verifica, quando ele ficou afastado, lá em 2012, se ele tinha qualidade de segurado, por isso ele ficou afastado. Se essa incapacidade, embora ele tenha recebido alta, se essa incapacidade permaneceu, isso quer dizer que o advogado vai conseguir judicialmente que a justiça reconheça essa doença lá atrás e agora com a amputação consiga aí a aposentadoria por invalidez e mantenha aí essa condição de segurado. Agora, se ele perdeu a condição de segurado, Billy, infelizmente, mesmo com esse tempo de contribuição, aos 46 anos, ele só vai conseguir o LOAS. Ele vai conseguir se aposentar aos 65 anos por idade.
Doutora, tem uma pergunta que chegou para a gente também. Ele é um rapaz, é novo, ele está afastado há 4 anos e 3 meses do serviço, né? Tem um problema na perna e está afastado há 4 anos e 3 meses. Existe a possibilidade de uma aposentadoria parcial? E se existe, ele pode laborear em outra função? Olha, não seria uma aposentadoria parcial. Nós chamamos de auxílio acidente. Se a incapacidade dele foi reduzida, então essa incapacidade ela não foi total, ela foi parcial e de forma permanente, a gente consegue o auxílio acidente e aí ele tem 50% do que teria direito ao valor do benefício. E ele pode sim voltar, neste caso, ao mercado de trabalho e trabalhar normalmente em outra atividade, só que aí vertendo contribuições para a Previdência Social. A partir do momento que ele se aposenta depois definitivamente, ele perde hoje esse auxílio acidente. 12h55. Billy Cortez, tem mais alguma pergunta? Que se tiver é a última, que não vai ter mais espaço. Tem sim. Ele diz que tem 48 anos, estava há 10 anos sem registro, trabalhando por conta, fazendo bicos assim, como mecânico. Agora, em julho de 2014, ele conseguiu um trabalho registrado. Após trabalhar por 20 dias, ele sofreu um acidente de carro e teve que amputar um braço. Ele tem direito a se aposentar por invalidez? Olha só que bacana, Paulo Carvalho. Bacana, o rapaz sofre um acidente, amputa não, o braço, só fala bacana, doutor. Mas bacana a brecha que a legislação dá para ele. Ele ficou aí 10 anos sem contribuir para a Previdência Social. Isso significa o quê? Que ele não tinha qualidade de segurado. Exato. E aí ele começa a trabalhar, 20 dias de trabalho ele sofre um acidente. Só que a legislação previdenciária, neste caso do acidente, ele dá para ele o direito a requerer o benefício sem cumprir a carência, porque a aposentadoria por invalidez e ao auxílio-doença precisa de uma carência, de no mínimo 12 meses de contribuição. Nesse caso, Neste caso do acidente, não precisa. Então, aí ele está garantido pela legislação previdenciária e pode sim requerer a aposentadoria por invalidez. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa. Doutora, terça-feira estamos de volta, né, com o quadro, a doutora conversando e respondendo. Tem algum tema já específico ou o pessoal pode sugerir, a gente monta de acordo com o surgimento das perguntas? Eu indicaria que a gente continuasse aí com os benefícios de incapacidade e falaríamos sobre o auxílio acidente. Muito bem, então auxílio acidente na próxima semana com a doutora Angelita Lemes. E lembrando que estamos já com carinho preparando, em breve estreia aqui da TV Mix Regional, o novo programa Direito com Angelita Lemes. Ou indo embora, doutora, mais uma vez obrigado por ter vindo, uma boa tarde, um bom retorno aí à cidade de Santa Cruz das Palmeiras e terça-feira de volta aqui no Abordagem Regional. Paulo, muito obrigada a você pela oportunidade e muito obrigada a você aí de casa pela sua companhia e sua participação. Bom, para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço ao meu amigo Fábio, que está aqui fazendo uma visita, a toda a nossa produção, obrigado aí pelo carinho. E o programa está tendo o sucesso que está tendo, graças a Deus, a nossa produtora também, a Billy Cortez, aos meninos, o Brandão, o Caio, hoje o Marcelo, a Miriam, nos auxiliando. Sem vocês, não teríamos programa. Um grande abraço, volto amanhã com mais uma edição do Abordagem Regional. Até lá, tchau.